Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, tornando-se o melhor karateca. Um jovem atravessou o Japão em busca da escola de um famoso praticante de artes marciais. Chegando ao dojo, foi recebido em audiência pelo sensei. O que quer de mim? Perguntou-lhe o mestre. Quero ser seu aluno e tornar-me o melhor karateca do país, respondeu o rapaz. Quanto tempo preciso estudar? 10 anos, pelo menos, respondeu o mestre. 10 anos é muito tempo, tornou o rapaz. E se eu praticasse com o dobro da intensidade dos alunos? 20 anos, disse o mestre. 20 anos? E se eu praticar noite e dia, dedicando todo o meu esforço? 30 anos, foi a resposta do mestre. Mas eu lhe digo que vou dedicar-me em dobro, e o senhor me responde que o tempo será maior? Espantou-se o rapaz. A resposta é simples. Quando um olho está fixo onde se quer chegar, só resta o outro para encontrar o caminho. Então, assim, muitas pessoas procuram ser exagerada demais, ser dedicada demais a um determinado objetivo e se cansam no meio do caminho e não prestam atenção no caminho. Isso faz com que elas não aprendam. Por isso que o mestre disse, mesmo que você dobre ou triplique o seu empenho, né, o seu desempenho, você vai perder muitas coisas da essência. Então, por isso que você vai precisar de mais tempo ainda. Quando você faz mais devagar, quando você faz observando mais, você aprende mais. Você não vai precisar de tanto tempo assim. É uma lição muito fácil de aprender. Né? Por isso que tem assim aquela música Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Por que eu já chorei demais? Porque eu fui atarentado, porque eu atropelei muito, porque eu não aproveitei o bastante. Então nós temos que entender que a nossa existência, ela é devagar. Deus não tem pressa e nós também não precisamos ter. Lógico que a gente não vai ficar sentado esperando o tempo passar. É fazer de acordo com as nossas possibilidades, mas sem muita pressa. Tem gente que quer abraçar tudo. Eu sou espírita. Dentro da casa espírita aparecem de tempos em tempos pessoas novas que querem trabalhar dentro da casa espírita. Quando a pessoa chega no centro espírita, ela chega deslumbrada. Ah, porque eu quero fazer curso para ser médium, eu quero fazer curso para ser evangelizador, eu quero dar aula, eu quero dar passe, eu quero limpar o chão, eu quero dar água fluidificada para todo mundo. A pessoa chega com 1001 utilidades. Em pouco tempo ela desencanta com tudo aquilo, às vezes ela não vai nem para assistir palestra. Por que isso acontece? Porque o excesso vai mostrando para ela caminhos tortuosos. Não adianta eu abraçar um monte de coisa. Melhor eu pegar e fluidificar uma água só. Ou ir lá só assistir uma palestra. Vai ter mais qualidade. Por isso que falam que a gente não tem que ter quantidade. Nós temos que ter qualidade. Para tudo. Relacionamento, religião, educação. Isso é fundamental em todos os relacionamentos. Tem aquela pessoa que se dedica ao máximo ao seu parceiro. O parceiro não quer tudo aquilo. Como é que você se sente? Rejeitado? Você se sente em segundo plano? Então não é o muito. Tem que ter um ponto de equilíbrio. Você tem que aproveitar a tua jornada de uma forma equilibrada. Assim é o nosso pessoal. E é isso que a gente vai ter que ensinar para os pequenos. Vai ter que ensinar isso para o aluno. Não adianta o aluno chegar na sala de aula e, olha, gente, nós vamos aprender hoje as 4 operações, não vai ter problemas, vai ter interpretação de texto, vai ter gramática, ortografia. Hoje eu vou colocar um monte de coisa lá na minha pauta. E hoje nós vamos estudar tudo isso e tem que dar tempo. Então vamos lá, corre com isso e corre com aquilo, e vamos, e corrige, e faz. Chegou no final do dia, aqueles que são mais espertinhos acompanharam. Beleza. E os que ficaram para trás? Por que já teve tanta retenção? Olha só, porque era quantidade. Vinha uma qualidade por trás da quantidade? Sim, eu tive ótimos professores, mas eu era aquela aluna que acompanhava. Mediana, mas acompanhava. Mas quantos amigos meus ficaram para trás, que estudaram comigo, porque não acompanhavam? Porque era muita coisa. Depois veio aquela fase do estuda 10 perguntas que vai cair 5 na prova. Também era
Não era qualidade, era quantidade. Textos enormes. O professor ficava, às vezes, uma aula, 2 aulas, só passando texto na lousa. E se perdia aquela qualidade. Cansei de ver professor que trabalhou comigo, que não era formado na área, porque na época podia, né? Qualquer curso técnico que o cara fazia lá, ligado à área exatas principalmente, ele podia ser professor de física, química. Teve um que trabalhou comigo e encontrava com ele no corredor da escola. Se não fosse trágico, era cômico aquela situação, mas era trágico. Ele falava assim, eu não entendo nada do que eu estou explicando. Eu não estou entendendo nada do que eu estou dando. Aí o que eu faço? Eu fico enrolando, eu boto aquele monte de fórmula na lousa lá, eles não sabem fazer, eu também não sei. Na outra aula eu falo para eles que não dá tempo de corrigir, que eu tenho que passar nova matéria, porque eu tenho que dar conta da matéria. E assim ele foi. Chegava na hora de avaliar, ele falava assim, não, traz aqui o seu caderno que, como não vai dar tempo de fazer a avaliação, que se você tiver a lição no caderno eu te dou nota. Ele aprovava a aluna rodo. O que é isso? É atropelar. Né? Então, para a gente ser bom, nós temos que acompanhar o processo devagarinho. Uma coisa de cada vez. Aprendeu? Então agora nós vamos para a próxima. É que nem fase de videogame. Você passou pela primeira fase? Vamos para a segunda. Passou pela segunda? Vamos para a terceira. E ela vai ficando cada vez mais difícil. Mas você foi tendo estrutura. Você foi tendo tempo. A criança precisa de tempo, ela precisa de estrutura, ela precisa se fortalecer diante do teu conhecimento para ir agregando outros. Não pode ir pulando de uma fase para outra, sem antes estar firme na primeira, na segunda. Tem uma ordem. A criança não pode sair da pré-escola ou nem ter passado pela pré-escola e já cair numa alfabetização. E você não pode sair da sílaba simples e cair numa sílaba complexa antes de passar pela sílaba simples. Tem que ter um cronograma aí a ser respeitado. Tem que ver a idade da criança, se é compatível com aquilo que ela está aprendendo. Eu não posso dar uma fórmula de química para uma criança que está no ensino fundamental 1. Então, tudo é uma questão de pensar, de programar, de planejar, tanto quem é professor, como quem é pai e mãe também. O que eu mais vejo hoje, mães enfiando um batom vermelho em menina de 4, 5 anos de idade, comprando. Até hoje eu nunca usei aqueles negócios lá que deixa a bochecha vermelha. Eu fico de bochecha vermelha porque eu vou esquentando. Ultimamente eu acho que eu tô com menopausa, sei lá. Aí ela vai ficando vermelha, mas eu nunca usei aquele negócio que deixa a bochecha vermelha. Blush, sei lá como é que fala isso. Eu vejo criança de 4 anos usando aquilo. Usando um outro negócio que deixa a cara toda rebocada. Eu não sei o nome daquilo lá também. É um creme que passa lá antes de vir esse blush. Criança de 4, 5 anos. Ou seja, eu tô pulando uma fase da criança. Isso aí é pra coisa de moça. Não é pra uma criança. Na sala de aula eu falava pros meus alunos. Falei, eu sou velha. De vez em quando vocês vão me ver com a boca vermelha. Pra poder ficar com a cara um pouquinho mais, né? Às vezes eu tô com uma noite mal dormida, às vezes eu tô com a cara meio triste, apagada, então a gente coloca um vermelhinho na boca, que é pra dar uma melhorada no aspecto, mas eu sou velha. Menina chegava na sala de aula com a boca vermelha, eu falava, vai no banheiro, lava a tua boca. Aqui não, você é criança, eu não quero você de boca vermelha aqui. Aí vinha com a boca rosa. Aí a mãe vinha, rosa pode, né, professora? Eu falava, a filha é sua. O rosa não é tão cheguei, mas a filha é sua. Se daqui a algum tempo os meninos começarem a passar cantada nela ou quiser passar até a mão nela, a culpa é sua. Porque você está despertando nela a sexualidade antes da hora. Para que botar maquiagem numa criança? Ah, Patrícia, é muito quadrada. Não, você está pulando uma fase. A fase de criança é criança, não tem que colocar nada. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher, eu falei, gente, quem não pensa como ela, fala, que mulher doida. Mas eu adorei, porque então eu sou doida também. Ela falava, filha é minha, as regras é minha. Na minha casa, o texto dela é proibido. Então ela falava assim, na minha casa é proibido criança usar celular na mesa. Chegou na mesa, eu tomo o celular. Na minha casa é proibido ficar com o celular 8 horas da noite. 8 horas da noite é para ir para a cama. Eu tomo o celular, vai para a cama sem celular. Na minha casa é proibido ficar com o celular na hora que está estudando. Ela tem o horário dela para estudar, aquele horário é proibido o celular. Na minha casa é proibido a minha filha usar batom. Eu comecei a ver as proibições dela, eu falei, gente, ela tá certa. Criança tem que ter as proibições, tem que ter, ou seja, tem que ter as regras.
Tem que ser respeitado isso. É uma fase e tem que ser bem orientada. E muitas das vezes não são. Muitas das vezes a gente não orienta a criança. A gente deixa na mão de babá, na mão dos mais idosos, os avós que acabam estragando, porque o avô e a avó, ele vem sempre com aquele papo assim, eu sou mãe com açúcar. Eu já fui mãe, eu já tive responsabilidade, hoje eu sou vó, então eu sou mãe com açúcar. O que meu filho e minha filha não podia, hoje eu estrago meu neto. Eles que se virem para criar o filho deles. Tá errado. O avô e a avó devem auxiliar, já que vai ficar com o neto, deve auxiliar na educação de acordo com os pais, de acordo com o que você ensinou aos seus filhos. Porque deseducar é fácil. Joga e deixa a vida criar. Ele vai fazer isso daqui. Ele vai fazer 10 coisas ao mesmo tempo e não vai fazer nenhuma. Então, nós temos uma obrigação muito grande, moral, perante nós. O nosso desenvolvimento tem que ser respeitado cada tempo. Feito com atenção, com observações e não com correria. Assim como nós temos também essa obrigação, essas tarefas perante os pequenos, de orientar cada dia um aprendizado, regra, planejamento, orientações que devem ser seguidas, limites, para que eles não atropelem, porque senão sai que nem uma manada aí, né? E nós não queremos isso, não é verdade? Então, cabe ao adulto, pai, mãe, professor, orientador, que passe a dar orientações, regras, limites para que haja períodos, ciclos e sejam respeitados.